Pronto. Hoje, então, é 14 de dezembro, segunda-feira. Vamos começar nossa aula de Direito Penal 4. O semestre que se iniciou há pouco já está encerrando aí 2020 para retomarmos 2021, a última semana de aula. O tema hoje seria falar sobre trabalho escravo. Vocês conseguiram dar uma olhadinha lá no caso que eu enviei para vocês, deixei disponível? Sim. Alguém se habilita para fazer um resumo do caso para mim? O que aconteceu? Eu acho que basicamente, eu não lembro o nome do cara, se era Genilson, alguma coisa assim. Mas ele era da Bahia e ele recebeu uma proposta para trabalhar, acho que no Pará, né? Mas eu não sei. E aí, nessa proposta ele ganharia um salário, teria uma moradia, tudo certinho. E aí ele foi. Só que já começou um pouco errado, porque ele foi de ônibus. E quando chegou lá, ele teve que pagar o ônibus. Então, tipo assim, pessoal que tinha que pagar. E quando ele chegou lá, o pessoal, ele não recebia. E ele tinha que pagar a moradia e pagar as coisas que, tipo assim, as ferramentas que ele tinha que trabalhar. Então, ele trabalhava para não ficar devendo o gato, né, que eles chamavam lá. E que, no caso, o gato dele era o baiano. E, no final, parecia que teve uma suspensão lá, esqueci o nome da polícia lá. E aí, pagou só 3.500, tipo assim, porque até assim, trabalhou um tempo, ganhou só 3.500 como rescisão. E eu acho que foi isso, né? Mas ele continuou, parece que ele voltou para a propriedade que ele estava, até colocou umas fotos lá, esperando outro gato chamar ele para trabalhar. E ele achava que não era trabalho escravo, não. Joia. Mais alguma coisa? Alguém quer complementar? Faltou alguma informação? Faltou muito, se alguém puder complementar aí, gente. Acho que o caso deixou umas informações assim sem falar, por exemplo, a relação entre o trabalhador e o proprietário de terra. Para mim, ela não ficou tão explícita. Se assim, o proprietário ele contratava, ele sabia, né, dessa situação, se ele chamava os gatos assim, consciente desse coisa, mas assim, em que nível, sabe, ele participava dessa organização. Tá. E aí foi oferecida alguma acusação, virou um processo criminal, o que aconteceu? Ele foi, o gato e o proprietário de terra, eles foram denunciados, né, pelo crime, peraí, eu esqueci os artigos exatamente, que eu não anotei, mas pelo crime de colocar uma pessoa em condição análoga à escravidão, isso para 28 pessoas, o de transferir, né, uma pessoa de uma região para outra, esse é o 207, e o 203, que é não respeitar os direitos trabalhistas. Eu não abri ainda o arquivo aqui não, por isso que eu não sei certinho as coisas. Não, perfeito. Então tá jóia, já deu para ter uma ideia assim do que aconteceu, né? Então, assim, gente, para nós falarmos, eu na última aula, né, sobre o crimes contra a organização do trabalho, eu havia mencionado que um crime contra a organização do trabalho que não se encontra lá a partir do artigo 197 é o crime de redução à condição análoga de escravo. Está certo que ele é um crime contra a liberdade individual, liberdade pessoal, mas ele também tem feições de um crime contra a organização do trabalho, porque diz respeito à jornada de trabalho, empregador, empregado, jornada exaustiva, condições de trabalho. Então, eu acho que ficaria muito bem se ele fosse encaixado lá no capítulo dos crimes contra a organização do trabalho. Eu vou compartilhar com vocês aqui minha tela para falar um pouco sobre o trabalho escravo. Só um instante. Pronto, show. Começando
por esse caso. Isso aqui aconteceu em Sapé, na zona da mata da Paraíba, e foi um caso que havia menores cuja idade variava entre 11 e 17 anos. Elas acabaram que elas foram assim, meio aliciadas por uma que já era maior de idade, ela tinha acho que 19 anos, e aí elas começaram a prestar serviços sexuais para várias pessoas, vários homens. E aí tinha de tudo lá, comerciantes, empresários, funcionários públicos, militares, que se valiam do serviço delas. Como é que era a combinação? Elas recebiam de 10 a 100 reais para poder um motoboy buscar elas na casa delas, levava para um local de encontro, normalmente um motel, e aí lá elas, né, se sujeitavam aí a ter relacionamento sexual com esses homens. Acabou que, assim, a situação, né, descobriram todo esse esquema criminoso, eles foram processados por crimes contra a dignidade sexual, né, eram muito jovens, a maioria delas, tal. Houve aí favorecimento à prostituição, estupro de vulnerável, nós vamos ver com mais detalhes esses crimes, né, em breve. Só que o problema é que o processo criminal estava demorando assim, muito para ter um resultado. E aí o que aconteceu? Um procurador do trabalho, né, que faz parte do Ministério Público do Trabalho, acabou que ele resolveu ajuizar uma ação pedindo para que fossem pagos salários para essas menores. Chegando e falando assim, elas eram trabalhadoras escravas. Né, e escravas como assim, de prostituição, escravas sexuais. Parece uma tese assim, um pouco estranha, mas o objetivo do procurador foi o seguinte, falou assim, elas foram lesadas assim, profundamente. O mínimo que elas podem receber, assim, para tentar, né, melhorar um pouco a situação dela, é pagamento, pelo tipo uma indenização pelos serviços prestados. E acabou que isso aí foi uma tese assim, um pouco inovadora, foi discutido no Judiciário Trabalhista, até chegar lá no Tribunal Superior do Trabalho, e o tribunal falar que sim, era devido esse pagamento, eles tinham que indenizá-las, tal, tudo, pagar dano moral, porque houve um tipo de trabalho escravo, pagar salários pelo período que elas prestaram serviço, foi a forma encontrada para poder, né, dar uma proteção para elas. Porque quando o TST, né, a última instância da Justiça do Trabalho, decidiu esse caso, sequer tinha sido proferida a sentença em primeiro grau na área criminal. Então, a gente pode falar, ó, existe trabalho escravo, mesmo em relação à exploração sexual. A Suprema Corte da Índia, por sua vez, ela tomou uma decisão aí, tem uns 2, 3 anos, que estabeleceu o seguinte, considera-se trabalho forçado. Quando eles falam trabalho forçado, gente, é o nosso trabalho escravo. Acaba que a nomenclatura internacional é forced labor. Né? E o forced labor acaba que ele, a tradução que se fez aqui no Brasil é por trabalho escravo. E chegou e falou o seguinte, ó, decidiu que aquele trabalhador que recebe menos do que um salário mínimo, ele é considerado, né, um trabalhador escravo. Aqui no Brasil, né, um tribunal regional federal aqui da primeira região, que engloba o estado de Minas Gerais, tudo, teve uma decisão nesse sentido. Deem uma olhadinha aí na tela. O que essa decisão, em resumo, diz? Ó, as condições de trabalho eram muito ruins, né? O pessoal ficava lá em barraca de lona, piso de terra, sem banheiro, sem nada, sem água direita, tal. Mas isso não é trabalho escravo. O trabalho escravo tem que ser mais do que isso, tal. E aí, diante dessas 3 situações, né? As escravas sexuais, né? A decisão da Suprema Corte indiana, essa jurisprudência brasileira, vem a pergunta, o que seria trabalho escravo? Onde que eu vou encontrar o conceito de trabalho escravo? Na verdade, o conceito de trabalho escravo ele vai ser encontrado no artigo 149 do Código Penal, né? Redução à condição análoga de escravo. E acho que a gente dá para identificar 5 tipos de situações.
constitui o trabalho escravo. Né? Eu estou resumindo aqui trabalho escravo, né, pessoal? O nome correto é redução à condição análoga de escravo. Mas constitui esse crime submeter alguém a condições degradantes de trabalho, ou então a trabalho forçado, a servidão por dívida, reter a pessoa no local de trabalho ou a jornada exaustiva. E eu queria, antes da gente discutir o nosso caso especificamente, ver cada uma dessas circunstâncias para tentar trazer um pouco de luz aí a esse conceito. Condições degradantes de trabalho. Isso aqui são fotos de relatórios de fiscalização do então Ministério do Trabalho, que ele chegava lá, por exemplo, no local de uma construção, né, civil, identificava assim, um banheiro nessas condições, e ele chegava e falava, isso são condições degradantes de trabalho. Eu me deparava, quando eu estive em Marabá, né, eu fui juiz lá há 5 anos no Pará, com situações como essa, de trabalho análogo ao escravo na região rural, né? O que normalmente acontecia? Ficava assim, os trabalhadores eram encontrados, né, morando, dormindo, às vezes semanas, meses, em barracas como essas. Eles colocavam aí redes, né, para poder dormir. A água que eles tinham para poder utilizar não era uma água assim, potável, tratada. Eles pegavam aí desses ribeirões de fontes de água naturais. Essa lata aí, isso aí é uma carne que foi cozinhada e está sendo acondicionada na banha, né? Coloca na banha para poder ficar conservada, e todo dia eles vão lá pegar essa carne aí para poder almoçar, jantar, comer alguma coisa. Na verdade, assim, em todos esses casos em que eu constatei esse tipo de situação, eu pude concluir que eram condições degradantes de trabalho, né? Nós temos uma resolução, uma portaria do Ministério do Trabalho, a portaria, se eu não me engano, 1293 de 2017, ela fala o que são condições degradantes de trabalho e explica como isso. Ó. De qualquer forma, é um conceito meio aberto, né? Negação da dignidade humana, violação de direitos fundamentais dos trabalhadores. Isso aqui foi um caso que ocorreu no Buritis, aqui em Belo Horizonte. Se a gente passar lá hoje em frente ao prédio, é um prédio assim, residencial muito bonito, tem umas lojas comerciais embaixo dele, mas a construção dele foi um trabalho análogo ao escravo. Então, por exemplo, se vocês estão vendo aí essa foto aqui do meio, do lado do construção civil, isso eram caixotes. Cada trabalhador assim, tinha um caixote que ele entrava ali para poder dormir. Sabe? Foi o que a construtora providenciou para eles ficarem. Vieram do interior do país, não sei se, acho que da Bahia, do Maranhão, para poder desempenhar essas atividades. E talvez seja isso, né? Essa é a cama dentro do caixote em que os trabalhadores ficavam dormindo. Imagina, né? Você passa um dia de trabalho muito desgastante, construção civil, um serviço pesado, né? E aí no final do dia ainda tem que passar o resto do dia dormindo à noite, né? Num cubículo. E aí o que a gente pode ver é que, tipo assim, condições degradantes de trabalho é um conceito assim, de ausência. Falta tudo. Falta aí alimentação adequada, falta instalação sanitária, falta água potável, falta alojamento adequado, ou seja, é uma ausência de coisas, né? Então, assim, eu nem me preocupo também tanto em definir o que são condições degradantes de trabalho. Eu me lembro de um caso lá na Suprema Corte dos Estados Unidos, havia um juiz lá, a discussão lá era a seguinte: se pornografia hardcore, né, aquela pornografia bem pesada, poderia ser equiparada à arte. Ele estava falando, o que é a definição de arte? O que é a definição de pornografia hardcore? Como é que eu vou distinguir? Aí ele deu um voto assim, interessante, que ele falou assim, para distinguir uma coisa de outra, pornografia hardcore, eu posso não saber qual é o conceito dela, mas quando eu vejo uma, eu não tenho nenhuma dúvida do que seja, né? E acho que condições degradantes, acho que é basicamente isso. Ainda que a gente não consiga definir, né, semanticamente, especificamente o que é, se a gente bate o olho numa situação, eu identifico que são condições degradantes de trabalho. Isso seria uma das formas de reduzir alguém à condição análoga de escravo.
Pessoal, fiquem à vontade para interromper, fazer perguntas, enquanto isso eu vou avançando. Uma outra modalidade é o trabalho forçado. O Código Penal não traz o conceito de trabalho forçado, ele simplesmente fala, né, que sujeitar alguém a trabalho forçado é trabalho escravo. Né? Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que ir na Convenção número 29 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho. Essa convenção, que foi assinada pelo Brasil, ela dá o conceito de trabalho forçado. E é basicamente aquilo, esse aqui, ó. É você exigir da pessoa, né, a prestação de um trabalho sob a ameaça de uma sanção física ou psicológica, caso, né, a pessoa se recuse a trabalhar. Ou então, assim, a pessoa pode ter voluntariamente começado a trabalhar, viu que as condições não eram boas, ela quer parar de trabalhar e não consegue. Ela é ameaçada física ou psicologicamente para continuar trabalhando. Né? Então, no trabalho forçado, o que a gente identifica é que existe uma ameaça de sanção e um trabalho que não é voluntário. Ele só é exercido porque a pessoa se sente pressionada, constrangida a fazer. Eu me lembro quando eu estava em Marabá, pessoal, eu julguei assim, dezenas, foram mais de 50 processos criminais sob o artigo 149. Eu, assim, né, houve muitas condenações, houve absolvições também, em menor quantidade, mas, assim, de 50 processos, em quantos vocês acham que eu encontrei trabalho forçado? Quem dá um chute? Eu acho que em 50. Em 50, 100%? 40. 40 já é 80%? Mais alguém? Eu vou apresentar para vocês o conceito de chute, quando eu falo aqui, né? É um cálculo hipotético, universal, tecnicamente estimado. Então, pelo número sugerido, seria bem, né, uma quantidade grande. Mas se eu for me lembrar, se houve um caso que realmente assim, as pessoas estavam portando arma, foi muito. É porque, na verdade, gente, a foto que eu exibi ali, que eu estava exibindo, ela mostra o porquê, né, são tão poucos casos. É porque, na verdade, a gente não precisa, aqui no Brasil, de forçar ninguém a trabalhar. Nós temos aí, nessa foto, dá para ver um exército de indigentes, um exército de pobres que se sujeita a qualquer tipo de trabalho. As opções são mínimas possíveis, eles às vezes trocam o trabalho por um prato de comida para poder sobreviver. Então, assim, você obrigar alguém a trabalhar, hoje em dia no Brasil não faz muito sentido, não. No passado, eu lembro, lá na região de Marabá, houve muitos casos, assim, relatos aí de trabalhadores que morriam, né, eram mortos, né, sofriam aí punições, sanções, tá, era terrível. Mas, assim, as circunstâncias hoje melhoraram. E hoje em dia, o que a gente nota que é muito comum lá, até na defesa dos fazendeiros, dos empregadores, é o seguinte, ele chega e fala assim, a porteira da fazenda ficava aberta. Quem quisesse ir embora podia sair a hora que quisesse. E isso era verdade. Podia sair, embora a hora que quisesse, porque sempre ia ter um outro lá na fila querendo o local dele, o posto dele de trabalho. Então, o trabalho forçado hoje, aqui no Brasil, ele é muito raro. Não digo que ele não existe, mas pelas circunstâncias e condições que o trabalho se desenvolve, o que a gente vê muito são condições degradantes de trabalho. Mas obrigar o trabalhador, né, forçá-lo, sob pena de ameaça física ou psicológica, a permanecer no trabalho é raro. Outra modalidade de trabalho escravo, né, prevista no artigo 149, é a servidão por dívida. Normalmente, o que acontece? Está lá um trabalhador, né, na fazenda, a fazenda é distante do centro urbano, de um comércio, tudo. Então, o que acontece? O gato que é o responsável por aliciar os trabalhadores, ele monta uma barraca onde vende produtos para os trabalhadores. E aí ele vai cobrando lá, que vocês veem esse caderninho aí, ó, tá lá, bolacha, tá? O trabalhador é gente, né, pessoal? Ele precisa de sabonete, de pasta de dente, papel higiênico,
coisas básicas para poder sobreviver, comida. Então, ele vai comprando aquilo ali. Normalmente, o preço é acima do que se pratica no comércio. E no final do mês, quando ele vai receber alguma coisa, ele está lá endividado. Na verdade, não sei, vocês já ouviram falar em peão de trecho? Acho que não, né? O que é o peão de trecho? Peão de trecho, pessoal, é aquele trabalhador, deixa eu dar um exemplo. Ele saiu lá daqui de Minas Gerais, foi trabalhar, queria arrumar emprego no Pará. Ele chega lá sem nenhum tostão, com a mão na frente e outra atrás. Ele se hospeda numa pensão na beira da estrada, por isso que ele fala que é o trecho, né? O trecho de estrada. Ele fica lá, chega lá para o dono da dona da pensão, o dono, fala aqui, ó, tem trabalho aí, ó, daqui a pouco o gato deve aparecer. E ele fica lá na pensão aguardando. Passa uns 2, 3 dias, chega um gato, que é uma pessoa que está recrutando trabalhadores, fala, ó, gente, o serviço na fazenda tal, tem que cortar lá a juquira, roçar a juquira. O que é roçar a juquira? É você tirar o mato, as árvores que ficam no meio do pasto, entendeu? É uma limpeza de pasto que é feita. E aí é um trabalho assim bem desgastante, e eles marcam lá por diária, o pagamento, ou por hectare que vai ser roçado. E aí chegou a trabalhar para 2, 3 meses. Quem que se habilita? Aí todo mundo levanta a mão. Então tá bom. Aí ele chega para o dono da pensão e fala, esse trabalhador aqui, quanto ele está devendo aí para a senhora? Está devendo aí R$200, ele chegou aqui 3 dias. Então tá, pronto, está pago a dívida dele. E ele vai lá para o trabalhador e fala, deixa eu botar aqui no caderninho, viu? Você está me devendo já 200. Sobe aí no caminhão, gente, vamos lá para a fazenda. Subiram no caminhão, chegaram na fazenda, ó, gente, o transporte, 150, viu? Está anotado aqui, notou. Vocês trouxeram comida? Tal? Não trouxeram, não. Então, tem comida aqui, ó. É o rancho, é arroz, feijão, farinha, eventualmente tem um pedaço de carne. Passa lá para o pessoal, toma aqui, ó, tá anotado. Vocês têm ferramenta aí para poder roçar a juquira? Não tem não? Foice, enxada, nada? Então, tá aqui, ó, deixa eu anotar aqui também. Luva, chapéu, vocês têm? Né? Equipamento de proteção, não tem bota? Aqui, ó, pode pegar aqui, mas tá anotado. Quando o trabalhador vai dar a primeira foiçada, enxadada para iniciar o trabalho, ele já está devendo mais que o salário do mês. E aí vira um ciclo, né, meio vicioso. Porque durante esse mês ele está lá pedindo, tem que comprar produtos, tem que comprar alimentação, alguma outra coisa, tal. Às vezes ele chega a me dar um vale, eu quero mandar dinheiro para a família, e manda o dinheiro para a família, tal. Então chega no fim do mês ele está com a dívida. E o curioso é que eu lembro que eu conversava, né, o interrogatório lá das vítimas, eu perguntava para eles, por que você não ia embora? Era uma situação assim, uma condição ruim de trabalho, uma exploração, tal. E eles ficavam assim com um sentido de honra, sabe, de pagar o débito. Não, o combinado foi que eu ia trabalhar tantos meses, eu tinha que pagar tudo. Então, enquanto eu não pagasse isso, eu não podia sair de lá. E era impressionante o conformismo que eles tinham com essa situação. E isso é uma situação que a lei penal incrimina. Né? Você reter o trabalhador no local do trabalho, né, em razão de uma dívida que ele possui. Isso é mais frequente de se ver. Né? Em vários casos, a gente conseguiu perceber isso. A CLT, né, a Consolidação das Leis do Trabalho, ela até permite que o empregador venda produtos para o trabalhador. Assim, em situações excepcionais. Né? É um local longe da área comercial, né? Não daria para o trabalhador sair do local para poder comprar. Então, é possível que venda desde que faça o preço do mercado, né? Sem nenhum acréscimo. Não é uma forma de ganhar mais dinheiro para o empregador. Mas a forma que esses gatos faziam é uma forma ilegal, porque o objetivo deles era cobrar muito mais e ter lucro desse trabalhador. Outra coisa, né, que tem o parágrafo único lá parágrafo primeiro, aliás, do Código Penal, do artigo 149, eles falam que reter o trabalhador no local de trabalho, né, por essas razões, também constitui o crime. Se você priva o trabalhador de meios de transporte, eu já peguei casos de trabalho escravo em que assim, a fazenda era o local mais próximo da fazenda ficava a 90 quilômetros de distância. Então, assim, de estrada de terra. Então, o cara tinha que andar horas para poder sair de lá. Então, assim, se o empregador leva alguém para a fazenda, né, já ciente dessa situação, e não depois disponibiliza o meio de transporte, é uma forma de reter o trabalhador no local de trabalho. Isso pode caracterizar o trabalho escravo.
quando mantém vigilância ostensiva. Não precisa ser uma vigilância armada, mas se você tem lá capatazes, alguma forma de fiscalização, tal, que impeça o trabalhador de sair do local, é trabalho escravo. Ou então uma coisa até mais simples, quando o empregador se apodera de documentos ou objetos pessoais. Isso com o trabalhador estrangeiro é tiro e queda. A pessoa chegou no Brasil só com passaporte, né, veio aqui como turista normalmente, veio da Bolívia, do Peru, não sei. E aí ele começa a trabalhar em confecções em São Paulo. O trabalhador, o empregador, ele retém a carteira, o passaporte da pessoa e ele fica nu, né? Fala assim, eu fico sem nada, eu não tenho nenhum documento que eu estou no país, meu visto de turista já passou, já tem mais de 90 dias, que normalmente é o prazo do visto, né, de turista. E aí ele fica assim, sem nada, totalmente à disposição do empregador. Então, quando você retém os documentos pessoais do empregado, é uma forma também de mantê-lo no local de trabalho. De todos esses conceitos que foram apresentados, eu acho que o mais difícil de identificar é esse aqui, ó, submeter a jornada exaustiva. Se a gente for pensar bem, normalmente a jornada de trabalho no Brasil são 44 horas semanais. Então, assim, são 8 horas por dia, mais 4 horas no sábado, né, e descanso aos domingos. Permite-se que se trabalhe 2 horas extras por dia. Aí essas horas extras, elas são pagas com um acréscimo de pelo menos 50% do valor da hora normal. Então, o que a gente pode concluir? Uma pessoa tem uma jornada normal de 8 horas, ela pode, por dia, trabalhar mais 2 horas, ou seja, 10 horas de trabalho por dia. É o máximo que a lei admite. E aí eu pergunto para vocês, alguém que trabalha 11 horas, está sujeito a trabalho escravo? Posso falar que isso é uma jornada exaustiva? O que vocês acham? Ou teria que ser um prazo maior? 11 horas está muito próximo, tem que ser 13 horas, 14 horas. Qual que é o conceito de jornada exaustiva? Eu acho que se fosse assim 11 horas durante muito tempo, poderia sim configurar, porque assim, é um acréscimo no permitido que perdura por muito tempo. Sim. Bom, uma boa abordagem. Então, provavelmente, esse caso vai ser de trabalho escravo, não vai? Um juiz que trabalha sempre aí 12 horas por dia, no fim de semana também trabalha algumas horas. Durante um ano inteiro ele está trabalhando 12 horas por dia. É trabalho escravo, né? Jornada exaustiva. Professor. Oi. Bom dia. Bom dia. Eu acho que mais do que a quantidade, tinha que ver a qualidade do trabalho. Igual esse exemplo que o senhor está dando aí, se são 12 horas no escritório, confortável, com ar-condicionado, água, sanitário e auxiliares, não dá para considerar, né? E ganhando bem também, né? O juiz tem vida boa, então, em resumo. Não, mas não é um trabalho escravo, né? Não, mas ele tem vida boa, sim. Mas não é um trabalho escravo, então, né? Ainda mais ganhando bem, né? Vejam vocês esse outro caso, então. Isso aqui seria trabalho escravo? O médico que veio lá de Cuba, 11 horas por dia, o salário dele fica parte com o governo cubano, ele só recebe 30%. Esses 30% dá para ele uns 5 mil, 6 mil por mês. O resto vai para o governo cubano. O que vocês acham? É uma jornada exaustiva? Parece que sim. Ou é um bom salário, assim, dá para passar? Professor, eu acho que depende, tipo assim, do tipo de carreira também, porque pelo assim, de médico especificamente, eles trabalham mais horas, mas, tipo assim, um dia ele trabalha tal hora, no outro não, outro dia ele não trabalha, então depende também da área que você está trabalhando. Porque, por exemplo, em construção civil, se você trabalhar todo dia 12 horas por dia, com certeza é uma jornada exaustiva, porque não tem como, porque existe muito fisicamente. E geralmente você não para um dia sim, um dia não. Então depende da área também.
Então, isso é uma boa abordagem. Então, por exemplo, ó, essa executiva aí, ó, esqueça esse sorriso no rosto dela, mas ó, ela está trabalhando 14 horas por dia, e-mail 24 horas, viaja semanalmente. Isso não é trabalho escravo, jornada exaustiva. Ela ganha 70 mil por mês. Professor, bom dia. Bom dia. Eu acho que isso não seria trabalho escravo, mas assim uma certa violação da CLT, porque isso é uma coisa que tem acontecido frequentemente, inclusive até na pandemia as pessoas têm trabalhado muito mais, mas isso não é uma condição análoga de escravo, mas sim uma violação da CLT, porque trabalhando muito mais do que deveria, eu acho, né? Na verdade, eu não sei bem. Não, sim. Mas, por exemplo, então, se eu trabalho 14 horas por dia, isso não é uma jornada exaustiva? Eu vou falar que não? Como é que seria a classificação? Eu acho que mas tipo, em um trabalho assim executivo, eu acredito que a pessoa que está, assim, a executiva, ela tem um desejo assim, de trabalhar muito, sabe? Agora, quando você está falando de trabalhos mais precários, às vezes a própria organização ela coage a pessoa. Tem esse aspecto também. Só o tempo, só a quantidade, voltando ao que eu falei, só a quantidade é capaz de gerar exaustão. Às vezes a pessoa pode trabalhar menos, igual, por exemplo, os médicos nessa pandemia. Eu acho que eles estão ficando exaustos com menos tempo de trabalho do que antes de ficar atendendo nessas UTIs. Eu, por exemplo, estou no trabalho emergencial, né, remoto, e tenho trabalhado mais do que eu trabalhava pessoalmente, fisicamente. Estou me sentindo bem. Tá bem. Luiz, ó, isso aí que você falou tem muita importância mesmo. Nós temos que ver, por exemplo, que tipo de atividade. Olha só, uma das atividades mais extenuantes que existem é cortar cana. Eles falam que os cortadores de cana, né? Isso era muito comum em São Paulo. Eles chegavam assim, vários, né? E eu falo vários assim, foram acho que mais de 10, morreram trabalhando, de exaustão. Falava que eles tinham que beber, em média, pelo menos 8 litros de água por dia, só para repor, sabe, a água que eles perdiam do corpo, do trabalho. E falavam que o tempo de vida médio deles se assemelhava dos escravos, do período colonial. Tipo assim, eles nesse ritmo, trabalhando por muitos anos, eles, assim, aos 45 anos de idade já estavam mortos. Tanto é que o que aconteceu? Várias empresas, né, sucroalcooleiras, né, que produziam a cana-de-açúcar, foram multadas, autuadas por trabalho escravo. Hoje em dia, eles foi mecanizar tudo. Eles acabaram com esses trabalhadores e colocou tudo máquina, né? Investiram nisso para poder fazer esse trabalho pesado. Então, assim, isso aí depende de radialista. Sabe qual que é a jornada de trabalho de um radialista? A jornada máxima é trabalhar 4 horas por dia. Porque, assim, para esse tipo de trabalho, se ele ficar falando mais de 4 horas assim, em seguida, durante o dia, o corpo não aguenta. Então, assim, tem limites. Então, você chega e fala assim, ó, um jornalista é um radialista que está trabalhando aí 7 horas por dia. Talvez para ele aquilo seja uma jornada exaustiva, porque vai muito além, talvez, do que normalmente se espera pela força de trabalho desse tipo de profissão. Mas eu estou trazendo esses casos para vocês para mostrar o seguinte, às vezes falta um critério, né, para a gente chegar e falar assim, o que é trabalho escravo, afinal? Sobretudo em termos de jornada exaustiva. Né? Basta trabalhar mais horas do que a lei exige, nós temos que ver o salário que ele ganha, temos que analisar que tipo de trabalho né? E eu me lembro que quando eu estava julgando os primeiros casos de trabalho escravo, eu tive algumas dúvidas, sabe, será que isso aqui é trabalho escravo? E 2 situações, assim, eu me lembro, me chamaram a atenção, né? Uma delas foi quando eu peguei um empregador, né, era um fazendeiro, aí eu falando com eles, o senhor está aí sendo acusado de sujeitar eles a trabalho escravo e tal. Aí o fazendeiro chegou assim, doutor, esses trabalhadores aí têm vida de rei. Não, vida de rei não, vida de princesa. Eles têm vida de princesa. E eu, assim, ouvi aquilo, eu até entendi. Esse fazendeiro chegou lá no Pará, sei lá, na década de 70, uma terra sem lei, no meio do mato.
Ele teve que abrir, devastar a floresta para poder fazer a fazenda dele. Deve ter pego malária, doença, um tanto de coisa e tal. Assim, ele deve ter dormido, né, ao relento, em barraca de coisa, até construir realmente uma casa e tal. Então, ele passou por maus bocados. E ele achava que esses trabalhadores hoje tinham uma vida muito melhor do que a que ele teve. E uma outra situação foi a seguinte, eu perguntando para um trabalhador, eu falei, você estava lá em situação análoga de escravo? Aí o trabalhador chegou, não estava, não. Eu falei, não, mas estava, o Ministério do Trabalho foi lá, resgatou o senhor. Eu falei, não, mas eu não queria ser resgatado, não. Eu falei, mas como não? O senhor não estava recebendo salário nem nada, já estava 3 meses trabalhando. Ele falou, não, mas eles pagam salário. Eu falei, mas como é que o senhor sabe? Ele falou, não, eu já trabalhei lá antes. E eles sempre pagaram, eles pagam com atraso, mas pagam. E eu fiquei sem emprego. Eu falei, não, mas o senhor ganhou o seguro-desemprego. Existe uma previsão na lei que, para quem é resgatado no trabalho escravo, tem um direito a 3 parcelas, 3 salários mínimos de seguro-desemprego, né, durante 3 meses. Ele falou, não, eu sei, mas durou só 3 meses. Depois disso, eu fiquei sem emprego. Minha família ficou passando necessidade. Eu não queria ter saído de lá, não. Eu fiquei falando, gente, o empregador está achando que é normal, o empregado está achando que é normal. Eu que vou falar que é. Como é que eu vou identificar que é trabalho escravo? Eu posso falar que é trabalho escravo, mesmo a vítima dizendo que não é? E aí quem me ajudou a pensar nisso aí foi o Michael Sandel, né? Um filósofo lá de Harvard, tem um programa ótimo aí, Justiça. E eu me lembro que ele fazia essa seguinte pergunta, eu posso vender um rim? O que vocês acham? Pode ou não pode? Estou precisando de dinheiro, estou querendo trocar de carro. No Brasil não, né? Vender não, pode doar. Isso, aqui você não pode. Mas assim, eu vou fazer uma doação remunerada. Né? Em vez de eu quero doar, então, mas eu quero receber também. Em alguns países pode. Eu lembro lá no Irã, uma vez eu vi uma reportagem que eles falam o seguinte, se você vender um rim lá, o rim está no valor de $7.000, mais ou menos, na lista oficial do governo. Mas se você tem pressa, quer conseguir um rim, né, no mercado paralelo, você vai ter que pagar aí de $30 a $40.000 por isso. Aqui no Brasil não, é proibida a venda de rim. Mas eu falo, essa proibição é correta? Eu falo assim, eu tenho mais de um rim. O corpo é meu. Eu posso doar um rim. Qual que é a diferença de eu doar ou de eu vender meu rim? É bom que vender é uma doação remunerada, eu saio beneficiado com isso, não? Então, fica a questão, será que não vale a pena permitir o comércio de rins? Professor, Outra coisa. Que... Não, pode continuar. Fala. Eu acho que é o modelo de sociedade que a gente quer. A gente quer uma sociedade que as pessoas elas ajudem outras a partir da remuneração. Então, assim, você só se sente a vontade de ajudar uma pessoa quando precisa de rim, por exemplo, quando você recebe por isso. Para mim, não é uma sociedade assim que eu me sinto confortável. Eu prefiro uma sociedade que as pessoas elas fazem essas coisas, doam órgãos, doam sangue, por exemplo, a partir da vontade mesmo, de ajudar, de pensar nas outras e tudo mais, não pensando no valor que elas vão receber depois. Mas olha só, será que não valeria a pena, por exemplo, está lá o Hemominas com um baixo estoque de sangue. Aí ele chega e fala, gente, agora nós não estamos mais só doando, não, nós estamos comprando sangue. Quem puder dar o sangue aqui, nós vamos pagar aí R$100 por doação. Aí vai a população inteira lá e aumenta os níveis de sangue. Será que não vale a pena uma intervenção pública nesse sentido? Mas vamos em frente. Eu posso ter um filho, por exemplo, e aí eu chego e falo assim, eu entro em contato lá com a Apple, falo aqui, vou colocar o nome do meu filho de Apple Haddad, ok? E aí vocês me pagam um salário mínimo em reais aqui no Brasil para ele, até ele completar 18 anos. Aí, quando ele chegar aos 18 anos lá, já vai ter um dinheirão acumulado. Eu uso esse dinheiro para, sei lá, comprar um apartamento, dar entrada no apartamento, pagar a faculdade. Né? O que vocês acham? Então, que a professora Lívia Miralha, que trabalha comigo, imagina, chama aquilo Coca-Cola Miralha, eu faço um convênio com a Coca. Olha que coisa boa, tá lá o menininho na hora do recreio, assim, a professora faz a chamada, Coca-Cola, presente. Aí os coleguinhas ficam tudo, nossa, que vontade de beber uma Coca-Cola. É uma propaganda, né? Será que eu posso fazer isso? Acho que pode, né? Porque, assim, não foi nenhum de vocês que escolheu o próprio nome, né? Sempre são os pais que escolhem, né?
Então, uma escolha dessa, e sobretudo que vai gerar frutos para ele, né, no futuro, eu acho que é uma coisa muito válida. Uma outra coisa que o Michael também fala é isso. Eu posso fazer do meu corpo um outdoor corporal? Eu coloco assim na minha testa aqui, ó, faz uma tatuagem aí, Casas Bahia. Eu saio pela rua, bom dia, gente, como vai? Estava fazendo propaganda das Casas Bahia. Para isso, eles me pagam 50 mil reais. Posso fazer isso ou não posso? E aí eu estou falando que isso aí, esses casos me ajudaram a pensar, porque o Michael Sandel chega e fala isso, ó, nem tudo é possível. Existem algumas objeções de integridade e de igualdade. Né? Igualdade ou equanimidade, integridade ou corrupção. Ele menciona o seguinte, não dá para vender tudo que existe na vida. Se eu começar a vender meu corpo, isso aí não vai funcionar. Isso aí ofende, por exemplo, a questão de igualdade, porque sabe o que vai acontecer? Se eu permito o comércio de rins aqui no Brasil, provavelmente não vai ter nenhum juiz, professor da UFMG vendendo rim. Mas provavelmente as pessoas que estão morando, né, debaixo lá naquela praça daí da faculdade, dormindo nos bancos, vão ser os primeiros vendedores. O que vai acontecer é isso, nós vamos estimular a desigualdade. Então, aquelas pessoas mais vulneráveis, que mais precisam de dinheiro, vão ser as primeiras a quererem vender. Quem tiver uma situação financeira um pouquinho melhor vai ser um comprador, e nunca um vendedor. Então, só se agrava a desigualdade no país. E isso, gente, é prova disso. Houve um caso em Pernambuco, no ano de 2003, em que houve uma verdadeira quadrilha que comprava e vendia rins. Veio lá um israelense aqui para o Brasil, se associou a alguns brasileiros. Eles lá no Recife ofereciam, acho que 10 mil reais no início, 10 mil dólares, aliás, para quem quisesse doar, né, fornecer um rim. Eles faziam uns exames para ver se era compatível com o doador, né, com a pessoa que recebeu, o receptor. Se fosse, eles levavam a pessoa para a África do Sul, em Durban. Lá em Durban, eles faziam, né, o transplante. A pessoa que convalescia, recuperava, voltava para o Brasil e recebia o dinheiro. No início, eles pagavam 10 mil dólares. Com o passar do tempo, a oferta caiu para 5 mil dólares. Vocês sabem por quê? Tem ideia? Por que caiu para metade o valor do rim? Porque apareceu muita gente, não? Questão mercado, a regulação do mercado, oferta e procura. Né? A oferta de rins foi tão grande, todo mundo queria vender rim para poder melhorar de vida, não sei o quê, e o preço caiu. E provavelmente quem se ofereceu para isso, provavelmente não, eram pessoas muito pobres, que não tinham ideia da gravidade que era um transplante, da doação de um rim, o que ela poderia ocasionar para o organismo. Né? Então, assim, por isso que o Michael Sandel fala, não dá para aceitar qualquer tipo de, né, transação comercial sob pena de você violar aí essa questão da igualdade. E o trabalho escravo, acho que é mais ou menos isso. Aquele trabalhador que chegava e falava assim, eu gostei da minha situação, não queria sair de lá, não. Depois eu perguntei para ele, eu falei, o senhor já trabalhou com carteira assinada? Ele, não. O senhor já recebeu o 13º, tal? Não. O senhor sabia que se registrar sua carteira, o senhor tem direito à aposentadoria, tal? Não. Ou seja, a realidade que ele conhecia era muito ruim. Então, ele achava que era normal. E tal. Mas eu falo assim, se ele aceita aquela realidade, ele está abrindo mão de diversos direitos. Né? E isso vai contribuir para quê? Para que ele, que já está numa situação muito vulnerável, fique numa situação cada vez pior, nunca melhore. Então, isso é uma ofensa à igualdade. O Michael Sandel também fala a questão da integridade. Né? Igual, por exemplo, o nome da pessoa. O nome é um atributo da personalidade. Você não pode negociá-lo. Né? Então, lá nos Estados Unidos, houve casos de um pai e a mãe que quiseram colocar o nome do filho, eles colocaram a venda no eBay. Né? O eBay lá é o mercado livre deles. Né? Para as empresas, né? Quem quisesse comprar ia dar o nome da empresa para o filho. Só que acabou que, no final das contas, nenhuma empresa se habilitou a pagar, acho que eles queriam 500 mil dólares. Então, assim, é uma coisa que está fora do comércio. Você não pode ficar vendendo o nome. Né? É uma questão de integridade daquele bem. E o rim é a mesma coisa. O corpo pode virar uma peça de venda, uma peça comercial? Também não, eu acredito que não. A mão de obra, ela é algo no comércio. Né? Você compra a mão de obra alheia e tal,
Mas tem que ser uma compra, né, dentro de princípios da igualdade, porque senão o negócio fica ferrado. E aí, pessoal, a partir desse raciocínio, eu falei, ó, quer saber de uma coisa? Para mim, ainda que a vítima esteja falando que está ótima a situação dela, se eu perceber que ela realmente, a posição de barganha dela é muito diferente da do empregador, eu vou reconhecer o trabalho escravo. Então, assim, uma vítima que aceita um prato de comida para poder trabalhar, né, como remuneração, eu vou falar aqui, ó, você não está em condição de falar que isso aqui é uma negociação válida. Eu peguei casos lá em que o empregador, o fazendeiro, ele tinha 10 mil cabeças de gado no pasto. Eu lembro que, na época, cada vaquinha dessa lá valia R$1.000. Eu falei, gente, só de boi aqui tem 10 milhões de reais. E aí o trabalhador está lá dormindo na lona, sem banheiro, sem água, sem nada, em condições péssimas. Aí o trabalhador chega e fala assim, não, mas eu quis isso. Eu falo, não, peraí, você tem condição de barganhar isso? Qual que é o seu poder de barganha para esse tipo de situação? Na verdade, o negócio foi meio que imposto para você. Você não tem muita opção. Falou que é isso, ou pegar ou largar, e você aceitou para sobreviver. Então, eu não vou considerar que, né, a validade de um contrato assim, né, nessas situações. E a partir daí eu comecei a fazer essa análise e comecei, tem condições degradantes de trabalho, tal, a situação tem um desequilíbrio muito grande entre o poder do empregador e o poder do empregado, eu acho que é caso de condenar. Mas, por exemplo, teve um outro caso lá que eu achei muito curioso, era um senhorzinho lá, ele morava junto com os trabalhadores, né, ele contratou o pessoal lá para limpar o pasto lá da fazenda dele. Mas ele estava numa situação muito ruim. Ele morava com os trabalhadores, ele comia a mesma comida dos trabalhadores, as mesmas condições de vida que ele tinha, os trabalhadores também tinham. E ele foi denunciado pelo artigo 149. Eu falei, nesse caso aqui eu não estou notando uma exploração, não. Acabou que no final das contas ele não teve dinheiro, acho que ele ia vender uma ou outra vaca para poder pagar, não conseguiu vender e os trabalhadores ficaram sem receber. Eu falei, o que eu estou vendo aqui é uma comunhão assim, de pobreza, que por enquanto ainda não está criminalizado aqui no Brasil. Mas, assim, na maior parte dos casos, o que se via era que havia uma exploração. E aí uma grande discussão que tinha, ainda tem, né? Tem muitos juízes que tratam disso. É o seguinte, para caracterizar o trabalho escravo, precisa haver privação da liberdade? Ou seja, tem que ter condições degradantes de trabalho, mais restrição da liberdade. Tem que ter uma jornada exaustiva, mais restrição da liberdade. Ou basta um dos elementos do tipo do artigo 149? Só redução, só condições degradantes, só jornada exaustiva. Isso aí sempre muito se discutiu na jurisprudência. Mas hoje o que a gente vê é que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça falaram que não precisa de privação da liberdade. Então, assim, estando caracterizado condições degradantes de trabalho, está configurado o crime do artigo 149. Vocês ainda vão encontrar decisões de juízes, né? Eu já falei aqui da pesquisa, a Clínica de Trabalho Escravo realizou uma pesquisa muito grande, processos criminais, ações civis públicas de 2008 a 2019, analisando esses processos. E nós temos muitas sentenças, decisões nesse sentido. Tem que estar preso para poder caracterizar o trabalho escravo. Mas isso hoje já não tem muito respaldo na jurisprudência, não. É uma coisa que está um pouco superada. Ok? Dúvidas, pessoal, a respeito? Professor, Diga. para ver se eu entendi. Então, às vezes, mesmo tendo o consentimento do ofendido, fica caracterizado o trabalho escravo. Aqui, por exemplo, o Nelson Hungria, ele falava o seguinte, numa situação como essa, o consentimento do ofendido não seria válido, entendeu? Está em jogo aí a liberdade da vítima e tal. Mas como a gente está vendo agora, não é só a liberdade que está em jogo, né? Porque, assim, às vezes o crime se caracteriza sem privar da liberdade. Mas o entendimento que tem sido definido é esse. Acaba que esse crime, ele lesa a dignidade da pessoa, né? Então, eles falam que também, assim, não poderia transigir nesse aspecto, né? Então, assim, talvez assim, a fundamentação jurídica para isso não seja tão substancial, né? Porque, assim, será que eu não posso consentir em ser escravo? Né? Eu, sinceramente, acho que não. Né? Como foi mencionado aí, que tipo de sociedade que a gente quer?
Eu quero uma sociedade o mais igualitária possível. Então, se eu permito que uma pessoa sirva o outro incondicionalmente, eu não estou construindo, né? Não estou trabalhando por uma sociedade igualitária. Então, assim, eu tenho achado que, nesses casos aí, ainda que o trabalhador chegue até, eu queria. Porque senão fica igual o transplante de órgãos, né? Fala assim, não, mas eu quis vender meu rim. Eu sabia do preço, eu quis isso mesmo, mas é proibido, sabe? Não existe, você não pode dispor disso. Isso já fica um pouco afetado aí com relação à exploração sexual. Aí eu quis me prostituir, eu quis tal. Beleza. Nesse aspecto, a princípio, né, você até poderia, a pessoa tem autonomia para se prostituir. Mas, por outro lado, a lei incrimina aquele que explora a prostituição. Se ele obtém lucro da prostituição alheia, isso caracteriza crime. Então, assim, nessa situação de trabalho escravo, normalmente tem sido essa a orientação. Ainda que haja um consentimento, esse consentimento, né, dependendo das circunstâncias, não vai ser considerado válido. E aí caracteriza o crime. Entendi, obrigado. Pessoal, aqui, ó, eu sei que vocês têm aula aí, né, 9h30, né, mas vamos avançar mais um pouquinho, ainda temos um tempinho para tentar resolver o nosso caso. Vejam vocês, quando eu falei para vocês, elabore a defesa aí para o dono da fazenda. Quando a gente fala em elaborar uma defesa penal, basicamente nós temos uma ordem de argumentos. Nós temos primeiro a questão das preliminares, né? Vamos depois para prejudiciais de mérito e depois vamos para o mérito propriamente dito. Um bom advogado criminalista, ele vai normalmente seguir essa ordem para poder estruturar a sua defesa. Quando eu falo em preliminares, o que isso diz respeito? Diz muito respeito a questões processuais, sabe? Assim, vocês estão agora começando o processo penal, mas, assim, erros formais, né? Uma prova que é ilícita, o juízo que não é competente para julgamento, houve um erro na citação, né? A citação é aquele ato que chama a pessoa, convoca ela para apresentar uma defesa no processo, dá notícia que existe uma acusação criminal contra ela, e acaba que dentro dessas preliminares também tem uma certa ordem, sabe, de alegação. Então, assim, a primeira coisa que você tem que alegar é a incompetência do juiz. Chega e fala assim, se o juiz é incompetente, imagina, esse caso tem que ser julgado na Justiça Federal. A denúncia foi oferecida no juiz do trabalho, o juiz do trabalho não tem competência para isso. Então, a primeira coisa que tem que falar é assim, eu não tenho competência, ou seja, eu não tenho condição de examinar nada desse caso. E aí manda para o juiz competente. Impedimento ou suspeição é quando o juiz ele não tem a imparcialidade necessária para examinar os casos. A suspeição tem um aspecto mais subjetivo. Os impedimentos são questões objetivas. Tipo assim, não pode julgar casos em que o juiz ele tenha aconselhado as partes, entendeu? Pressupostos processuais, condições de ação, condições de procedibilidade, é tudo matéria processual. Então, assim, houve algum vício no processo, a defesa deveria alegar isso. Às vezes tem os vícios, eles são alegados, às vezes não tem vício nenhum para se mencionar. Nós passamos para o terceiro momento, que são as prejudiciais de mérito. Em direito penal, processo penal, isso aí é o artigo 107 do Código Penal. São aquelas causas de extinção da punibilidade. Então, nós vamos ter lá prescrição, decadência, morte, diversas causas que vão... O resultado do processo, qual que é? É como se a pessoa fosse declarada inocente. Então, assim, se eu chegar, demorou muito para processar alguém, né? Houve a prescrição, ela se consumou. É a mesma coisa que eu falar que ele foi absolvido. Não tem reincidência, não tem nenhum efeito penal contra a pessoa. Então, a gente tem que verificar se ocorre uma dessas causas de extinção da punibilidade. Se por acaso elas não ocorreram, você vai para a terceira fase, que é o mérito propriamente dito. Quando eu falo mérito, é que eu estou discutindo o seguinte, ele é culpado ou é inocente? E nesse aspecto, o Código de Processo Penal, o artigo 386, ele traz uma sequência de defesas. Primeira coisa, o fato não ocorreu, não existiu esse crime. Está falando que ele matou, falaram que o goleiro Bruno matou Elisa Samúdio. Não, mas o corpo não foi encontrado, ela, na verdade, mudou de país, ela reapareceu agora. Então, o fato não existiu. Ou então, o agente não participou do crime. Outras pessoas cometeram o crime, mas ele não.
Ou então falta prova de que o crime... Aí no processo penal a gente faz essa distinção. Uma coisa é o juiz afirmar que o fato não existiu. Outra coisa é concluir que não existe prova de que o fato existiu. Esse não existe é uma coisa de dúvida, que a prova não tem prova, indúbio pro réu. Agora, quando o juiz fala que o fato não existiu, é que o juiz tem certeza que o crime não aconteceu. Normalmente, as sentenças penais, elas se baseiam em falta de prova. Não tem prova suficiente para condenar, não tem prova de que o fato existiu, não tem prova de que o agente participou do crime. Mas nós podemos também alegar a tipicidade, exclusão da ilicitude, exclusão da culpabilidade e tal. Então, assim, na defesa penal nós podemos. E aí, pessoal, um outro detalhe. Nós temos que estruturar essa defesa para cada um dos delitos que constam da denúncia, né, da acusação. Então, no nosso caso, a gente tem 3 crimes, 149, 203 e 207. Então, eu vou, no 149, tem preliminar? Tem prejudicial de mérito? Tem mérito? Qual que é a tese? Tá. Vamos lá, 203, tem preliminar? Tem. Então, assim, é bom você fazer isso com cada uma das infrações que estão sendo imputadas ao réu. Ok? E aí, por exemplo, não sei se vocês perceberam, mas isso aí foi uma denúncia oferecida na Justiça Estadual. Alguém chegou a pensar nesse aspecto? Que a denúncia tinha que ter sido oferecida na Justiça Federal? Isso é uma questão que é uma preliminar, é uma questão formal. Então, o que aconteceu? Eu já trouxe aí, já falei para vocês, quando eu quero definir qual que é a justiça competente, eu tenho que olhar a Constituição Federal, a Constituição da República. E lá fala, crimes contra a organização do trabalho vão ser julgados pela Justiça Federal. Aí o Supremo Tribunal Federal, nesse julgamento, né, o recurso especial extraordinário 398.041, tinha uma discussão a respeito de quem era competente para julgar o crime do artigo 149, Justiça Federal ou Estadual. E aí o Supremo apresentou 2 argumentos. Falou que esse crime é contra a organização do trabalho, então caberia à Justiça Federal, e além disso é um crime que ofende a dignidade do trabalhador, os bens mais pessoais dele e tal, então isso aí também atrairia a competência da Justiça Federal. É um argumento assim, um pouco estranho, né? Porque tem muitos crimes que ofendem bens muito pessoais das vítimas e mesmo assim não vão para a Justiça Federal. O estupro ofende bens muito pessoais da vítima e mesmo assim é competência da Justiça Estadual. Mas, de qualquer maneira, foi a decisão que o Supremo tomou. Então, hoje, já está sedimentado que cabe à Justiça Federal julgar crime do 149. Então, o primeiro argumento que ia falar é isso, o juiz estadual ele não é competente para julgar esse caso. É uma questão preliminar. Tem que ser remetido o processo para a Justiça Federal. Alguém chegou a detectar esse ponto ou não? Isso aí também envolve, né, pessoal, uma questão de processo penal, tudo, então talvez não tenha chegado aí no foco de vocês. Mas uma outra questão. Já ouviram falar sobre isso? Diga. Eu ia te perguntar sobre a prescrição. Quando a denúncia ela é oferecida, assim, por um juiz incompetente, começa a contar a prescrição, alguma coisa do tipo ou não? Não, aí o que vai acontecer? Aí o juiz, por exemplo, ele não vai receber a denúncia. Ele vai mandar para outro juiz. Só quando a denúncia é recebida pelo juiz competente que a prescrição é interrompida. Porque nós temos aí no direito penal que, tipo assim, né? Ocorreu o crime, a prescrição já começa a correr. E aí ela só vai ser interrompida a contagem do prazo quando o juiz recebe a denúncia. Então, o juiz incompetente não é o recebimento válido. Né? Tem que ser pelo juiz competente. Então, às vezes acontece isso. Às vezes o processo está tramitando num juiz, o juiz condena, tal, reporta para o tribunal chega e fala assim, não, você não é competente. Zero o processo inteiro. É como se não tivesse havido o recebimento da denúncia. E nesses casos, costuma ocorrer a prescrição. Porque ele vai considerar que o crime, né, desde quando ele é ocorrido até o dia em que o novo juiz vai receber a denúncia, somente nesse momento é que a prescrição vai ser interrompida. Deu para captar? Deu sim, obrigada. Lá nos Estados Unidos, né, eles chamam de prescrição esse statute of limitation. Né? Se você falar prescription lá, provavelmente eles vão dar uma receita de remédio.
Então, assim, lá tem esse caso aqui ficou famoso, que foi o caso de um senhor que ele, tipo assim, foi acusado de um crime cometido há 50 anos, há 51 anos. Para crime de homicídio, lá de morte, não tem prescrição. É diferente aqui do Brasil. Então, depois de 51 anos, ele foi preso e foi condenado pela morte dessa criança aí, que tinha ocorrido aí há décadas atrás. Então, lá não tem prescrição. Mas no nosso caso, gente, né, o crime ocorreu em 5 de maio de 2015. A denúncia foi recebida pelo juiz incompetente, né, em 9 de 9 de 2019. Aí a gente tem que ver cada uma das infrações. Aqui, ó, passaram-se mais de 4 anos, não passaram? Se a gente olhar os prazos prescricionais, eu vou ver se depois, gente, a gente faz uma aula sobre prescrição, né? Porque prescrição é uma coisa muito importante. Quase que 40%, metade dos processos no Brasil resolve-se pela prescrição. Então, se você faz prescrição, você consegue resolver metade dos problemas criminais que existem no país. Mas, assim, né, nós temos diversos tipos de prescrição, em abstrato, retroativa, superveniente. Mas, aqui, no caso nosso, o que interessa é esse. Passaram-se mais de 4 anos do crime até o recebimento da denúncia, né? Será que algum crime prescreveu? Aí eu tenho que olhar essa tabelinha do 109. Ó, se a pena é menor do que 1 ano, vai prescrever em 3 anos. Entre 1 e 2, 4, tal. O crime do artigo 149, a pena é de 2 a 8 anos. Então, a prescrição vai ser 12 anos. O crime do 207, qual que é a pena dele, pessoal? Quem se habilita? Professor, eu estou numa dúvida, porque tiveram 28 pessoas, né? 28 trabalhadores. Esses crimes, eles são... Eu não sei, assim, se a gente tem um concurso, assim, para cada um, ele frustrou sei lá, o 203 para cada uma das pessoas, ou não? É só para o mesmo crime para essas 28 pessoas? Não, aí entra a questão do concurso. Nós vamos ter 3 tipos de concurso, né, no nosso direito. O concurso material, o concurso formal e o crime continuado. O concurso material é quando você soma as penas do crime. São crimes independentes, tá? Você soma. O concurso formal é uma ação que gera 2 ou mais crimes, né? Aí eu peguei uma pedra para danificar uma vidraça, aí eu joguei a pedra e cometi o crime de dano. Mas eu feri o vendedor da loja que estava lá, lesão corporal culposa. Uma única conduta, eu cometi dano mais lesão culposa. E nós temos o crime continuado. São crimes independentes, várias ações são praticadas, mas por uma ficção jurídica, né, os crimes são muito parecidos, em razão do modo de execução, do tempo, do lugar que foi cometido, e aí você reconhece só um aumento de pena em relação às infrações. Então, nós temos que ver em que se encaixa. A pessoa com uma única ação, ela praticou vários delitos, ou ela pratica várias ações para caracterizar, por exemplo, condições degradantes de trabalho, né? Ou então, tipo assim, cada uma das vítimas, né, ela considera-se um crime autônomo em relação a elas, mas são autônomos muito parecidos. Então, em razão dessa semelhança, eu vou aplicar o crime continuado. Então, nós temos que ver qual que é a situação. Então, nesse caso aí, né, provavelmente não vai ser um concurso material de 28 penas que você vai somar, né? Provavelmente, o que a gente vai identificar aí, eu acho que deve ser um concurso formal de crimes, né? Porque, assim, ele praticou uma ação lá que submeteu, né, simultaneamente várias pessoas a condições degradantes de trabalho. Então, vai aplicar, né, a pena de um dos crimes aumentada aí, né, pelo concurso formal. Agora, se os crimes foram praticados, né, não simultaneamente, mas em condições de tempo, lugar semelhantes, aplica o crime continuado, né? Aplica a pena também com aumento que pode ir até 2/3. Então, assim, nesse caso, provavelmente não vai ter um aumento, não vão ser 28 penas somadas, né? Vai aplicar algum tipo de concurso. Ok? Pessoal, então é o seguinte, o crime do 207, né, a pena prevista para ele, né, ninguém respondeu ainda, mas ela vai aí de 1 a 3 anos. 1 a 3 anos, acaba que ela prescreve, né, de 2 a 4, prescreve em 8 anos.
Mas nós temos o crime do 203, que tem uma pena menor. A pena é de 1 a 2 anos. De acordo com a tabelinha aqui, 1 a 2 anos prescreve em 4. Então, passaram-se mais de 4 anos entre o crime e o recebimento da denúncia. Então, na verdade, o que vai acontecer? O juiz competente, ao receber a denúncia, tem que chegar e falar assim, em relação ao crime do 203, esse crime está prescrito, já se passaram mais de 4 anos, é prescrição em abstrato, então o processo não vai seguir em relação a ele. Está extinta a punibilidade. Então, a defesa teria que se preocupar com relação a isso. Ok? Avançando, gente, só para concluir, podem perguntar, se tiver alguma dúvida, fiquem à vontade. Professor, eu fiquei com uma dúvida. Sim. Com relação ao 203, vamos supor que não tivesse prescrito, eu também, se fosse assim, defendendo o moço, eu acho que se você falasse assim, que no crime está previsto que é frustrar mediante fraude ou violência, direito da legislação trabalhista, será que esse caso se enquadra nisso? Porque não tinha violência. E fraude, o conceito de fraude eu fui procurar seria inutilizar, privar ou impedir o sujeito. E eu não sei se isso se enquadraria? Eu acho o seguinte, eu pessoalmente acho que não enquadraria. Para mim, parece que não houve fraude e nem houve a violência. A gente até podia falar, não, ele foi recrutado lá na Bahia, veio para cá. Mas, assim, nem foi esse empregador que o recrutou. Ele veio antes para trabalhar para outra pessoa. Então, assim, o problema não deixa claro se houve fraude. Parece que não. Ele não, a princípio, não há notícia de que ele foi enganado. Então, eu acho que afastaria o tipo do 203. Tá bom, obrigada. Eu achava isso também. Obrigada. O pessoal, e um detalhe importante, a defesa penal, né? Eu não sou advogado não, né, pessoal? Vocês aprenderiam muito mais aí com o professor Felipe, que é advogado criminalista, mas assim, eu já examinei, acho que milhares de defesas criminais, então eu tenho uma certa noção. A defesa penal, ela tem que ser meio redundante, sabe? Assim, quase que chover no molhado. Então, por exemplo, eu já mencionei, nós temos o princípio da eventualidade no direito penal. Eu posso alegar várias defesas sucessivamente. Então, eu posso chegar e falar assim, o crime não existiu, tal, mas se ele por acaso tiver existido, fulano não é o autor. Mas se por acaso ele for o autor, ele agiu em legítima defesa. Mas se por acaso a legítima defesa não estiver caracterizada, tem que aplicar a pena no mínimo legal, porque ele é primário e tem bons antecedentes, entendeu? Então, você pode fazer isso. Então, nesse caso do 203, o que eu acho que o bom advogado faria? Primeiro, ele chegar e tem uma extinção da punibilidade aqui, a prejudicial de mérito, está prescrito. Caso a prescrição não seja acatada, nesse caso ela vai ser, mas imagine que não seja. Eu vou alegar que a conduta é atípica. O fulano de tal não usou fraude nem violência para deixar de pagar direitos aos trabalhadores. Houve sim uma violação da norma trabalhista, né? Ele deixou de pagar salário, deixou de garantir 13º, tal, mas não fez isso por meio de fraude ou violência. Então, a conduta é atípica. Então, ele tem que argumentar isso, sabe, sucessivamente. E aí, nós temos, então, esses 3 tipos penais. O 149, como é que a gente vai sustentar uma defesa do 149? Pessoal, na pesquisa que a clínica fez, existem tantos fundamentos de absolvição que você fica até perdido. Acho que tem uns 20. Chegar e falar assim, o direito penal é a última ratio, ele não pode... Isso aí quem tem que resolver é a justiça do trabalho, não é a justiça criminal. Não houve um sentimento de violação da dignidade dos trabalhadores. Tem muitos argumentos para isso. Os argumentos que costumavam dar certo, e ainda hoje funcionam em menor escala, é falar isso. Aqui, não houve supressão da liberdade de locomoção. Se não houve essa supressão da liberdade, o crime não está caracterizado, né? A conduta é atípica, dando a entender que o tipo do artigo 149 exige a privação da liberdade. E se a gente for pensar, pessoal, tem um certo sentido. Isso é um crime que está capitulado lá nos crimes contra a liberdade pessoal. Então, a gente pode chegar e falar assim, não houve violação da liberdade de locomoção, né? Mas, assim, como eu falei, se chegar no Supremo ou no STJ esse caso, provavelmente eles não vão concordar com o argumento. Mas, assim, a gente tem que pensar em argumentos defensivos, né? Aí a mesma coisa para o 203. Aí já foi antecipado. Houve fraude? Houve violência?
E um detalhe, sabe o que eu ainda argumentaria? O 203, eu acho que ele é uma figura subsidiária do 149. Ou seja, né, se você comete o 149, ele é o crime mais grave. E o crime mais grave, normalmente, ele absolve o crime menos grave. Isso aqui é o que eles falam que é um soldado de reserva. Se por acaso o 149 não ficou caracterizado, talvez possa ser aplicado o 203. Mas aplicar os dois simultaneamente parece que para mim é um bis in idem, entendeu? Então, assim, eu também argumentaria como defesa do 203. Ó, está prescrito. Se por acaso não estiver prescrito, não caracterizou fraude ou violência. É uma conduta atípica. Se por acaso você acha que tem fraude ou violência, isso é uma figura subsidiária ao crime do 149. Se for condenar pelo 149, deve absolver pelo 203. E por último, eu estou mais acelerado aqui, a gente causa do tempo, o artigo 207 do Código Penal, que é o aliciamento de trabalhadores. Né? Qual seria uma tese defensiva para isso? Alguém pensou numa alternativa? Eu acho que o proprietário de terra não fez isso, não, porque era do proprietário a defesa, né? Quem fez isso foi o Garrafa, assim, que eu entendi. Isso. Então, tipo assim, na verdade, assim, pelo problema, o aliciamento talvez ou foi praticado pelo gato, ou ele houve, né? Tipo assim, o transporte lá da Bahia para o Pará foi feito anteriormente, sabe? Por outra pessoa. Esse trabalhador, né, o Genilson, ele chegou aí no estado há tempos atrás. E ele estando lá como um peão de trecho, esse aí foi mais um serviço que ele arrumou. Mas quem tirou ele lá da Bahia não foi, na verdade, nem o baiano, nem o proprietário. Então, isso já seria uma primeira defesa. Ou então, uma outra coisa que a gente pode argumentar, que eu mencionei. Hoje não é uma conduta normal. Imagina, você tira um trabalhador de um local para levar para outro. Não aplica aí a adequação social, né? Porque, assim, se não houve fraude, né, no recrutamento, se não houve engano, nenhum tipo de engodo, acaba que é um transporte válido. Então, precisaria ter prova de que ele foi fraudulentamente aliciado. Mas isso aí também não existe. Então, assim, acho que o primeiro argumento seria isso. Ó, o proprietário não foi responsável por isso. Agora, se por acaso você reconhece que ele foi o responsável, essa conduta dele é adequada socialmente. Ele simplesmente trouxe um trabalhador de um local para o outro, sem nenhum indicativo de fraude. Embora, né, pessoal, às vezes assim, a fraude ela vai ocorrer como? A pessoa sai da sua cidade natal esperando ter um emprego em boas condições, com salário bem pago e tal, enquanto uma realidade de trabalho escravo, isso aí é um indicativo, né, de que houve uma divergência aí entre a perspectiva e a realidade encontrada. Né? Mas, assim, em termos defensivos, né, nós temos que tentar estruturar, ver qual é a melhor alternativa para estruturar essa defesa. Alguém pensou algum outro argumento assim, adicional a esses na elaboração de uma defesa? Não pensando na defesa, assim, mas já pensando na questão contrária, no caso fala que houve a cobrança, né, pela passagem de ônibus. Aí, isso não corroboraria para a aplicação do 207, nesse caso? Assim, porque, na verdade, é uma obrigação do empregador, sabe, garantir o pagamento desse transporte. Então, assim, se realmente existe a cobrança, você pode falar assim, não, eu fui enganado, ele me prometeu que ia pagar o transporte e não pagou, descontou. Mas, assim, se por acaso é combinado que o empregador, que um empregado que vai pagar, sabe, assim, eu vou descontar do seu salário, isso é uma violação trabalhista. Né? Mas talvez a gente não pode falar que não classificou como uma fraude. Não, isso aqui foi uma coisa acertada entre eles, é um acerto assim ilegal, né? A legislação do trabalhista, em tese, põe essa obrigação ao trabalhador, mas assim, em termos de fraude para o direito penal, não ficou caracterizado. Mas acaba, né, pessoal, na realidade, o que acontece? Normalmente, esses recrutamentos, eles têm sempre um elemento assim de engano por trás, né? Quando a pessoa vai trabalhar e ela encontra situação análoga à escravidão, provavelmente houve fraude no período anterior de recrutamento desse trabalhador. Pelo menos essa é a minha experiência, né? Dos casos penais que eu julguei, sempre que tinha uma situação assim, que o pessoal veio do interior, de outro estado, de outro local, dava para caracterizar, você percebia que havia uma fraude nesse aliciamento.
Mais alguma questão? Diga. No 149, eu não entendi por que o proprietário ele foi assim, denunciado, porque para mim ele não realizou a conduta de reduzir alguém à condição análoga à escravidão. Tainara, essa pergunta sua é muito boa. Por quê? A gente, nesse caso aí, talvez tenha que ver qual que é o conceito de concurso de pessoas. Porque, na verdade, assim, foi o gato mais o proprietário que estavam envolvidos na situação. Os atos materiais, quem normalmente executou foi o gato, o baiano, né? O proprietário ficou meio aquela figura assim, escondida, nem falou direito qual era a conduta dele. Mas o que acontece? Quem que era o maior beneficiário por esse trabalho escravo? Eu acho que o maior beneficiário é o proprietário. Eu falo o seguinte, será que ele não sabia que essas condições ruins de trabalho, tudo, ocorriam na fazenda dele? Ou será que ele, tipo assim, ele não queria saber, fingia que não queria saber? Porque também uma outra coisa, às vezes a gente pode considerar a figura do proprietário como aquele da teoria do domínio do fato. Ele chega e fala assim, ele não suja a mão com nada, ele deixa tudo para o baiano fazer, mas está lá bancando por trás, sabe? Fala assim, aqui, ó, toma o dinheiro aqui para você contratar os trabalhadores. Toma não sei o que, tal, aqui, ó, o pagamento mês a mês, toma aqui. Então, assim, o proprietário, no fundo, ele vai ter noção do que estava acontecendo na fazenda, sabe? Eu acho assim, para a gente afastar isso, assim, não, ele não tinha nem ideia do que acontecia na propriedade dele, fica uma defesa, assim, eu acho que um pouco frágil e também, assim, abre muito uma válvula de escape para absolvições, entendeu? Não no sentido que tem que condenar, mas eu falo, mas se ele é o dono do imóvel e ele não sabe o que acontece lá, então ele pode permitir que se mate, ele lá um matador de pessoas, né? Ele dá dinheiro para manter o negócio, mas não tem nem ideia do que está acontecendo. Eu acho assim, normalmente o proprietário ele tem conhecimento das coisas sobre sua propriedade, né? Agora, no caso concreto, a gente pode ver, eu já tive muitas situações como essa. Às vezes tinha um proprietário lá, era um senhor assim, de idade, já idoso, ele foi denunciado, aí quando chegava lá no interrogatório, na defesa, ele nem pisava na fazenda, ele já tinha entregue o negócio para o filho dele, o filho que era o real administrador, mas acabava que sobrava para o filho. Falava, não, ó, tá certo, ele é o proprietário, mas não está administrando o negócio, mas o filho está administrando e está alegando que não tem ideia do que acontece aqui, eu acho assim, um pouco estranho, entendeu? E aí eu, assim, eu parto dessa análise, eu falo, ó, quem que é o primeiro beneficiário do crime? Se é o proprietário, é provável que haja coisas que o vinculem. Aí você tem que realmente fazer uma análise muito detalhada da prova, sabe? O proprietário, ele tinha um poder direto sobre o gato, vocês viram ele combinando alguma coisa com o gato, às vezes o gato vai chegar e vai falar, porque olha só, o proprietário tem que saber que para pagar salário, tem que assinar carteira, tem que pagar contribuição previdenciária, tem que recolher FGTS e tal. Se ele simplesmente dá dinheiro para o gato para pagar salário, tem alguma coisa errada por isso. Normalmente tem obrigações acessórias que o proprietário tem essa obrigação. Então, assim, tem que analisar com muito detalhe uma situação como essa. Mas, a princípio, eu acho que não estaria afastado de plano a responsabilidade do proprietário, não. Porque também fica uma coisa, sabe, às vezes quem vai ser julgado e vai tomar pior é meio que a parte fraca. Eu já vi gatos lá que, na verdade, nem eram gatos, assim, não. É um trabalhador que juntou outros companheiros para executar um trabalho, e aí ele foi denunciado como gato e o proprietário também. Imagina eu chegar e falar assim, o proprietário não tem nada a ver com a história, o responsável é esse companheiro que juntou os outros. Eu acho que fica uma coisa assim, não é realmente o que aconteceu de fato, né? O real beneficiário de toda essa situação análoga da escravidão provavelmente é o proprietário e não o gato. Ok, pessoal? Ó, eu estou à disposição, mas eu sei que vocês têm aí a aula agora, né? Eu vou, então, já encerrar aqui. Obrigado pela atenção de todos. Lembrem-se, né, na quarta-feira nós vamos ter uma nova live, nós vamos fazer uma retrospectiva penal de 2020. Né? Então, 19 horas, depois eu mando aí para vocês o lembrete lá no Teams. E essa semana é a nossa última, né? Eu vou ainda organizar o nosso Moodle lá durante esse período de recesso. Quando nós voltarmos no dia 4 de janeiro, né, a gente já vai estar tudo, acho que, organizadinho e nós retomamos aí nossas atividades, tá bom?
Enquanto isso, eu continuo à disposição de vocês. Qualquer coisa, é só mandar uma mensagem aí pelo Teams ou pelo Moodle, que eu estou à disposição. Tá bom? Um abraço a todos e até a próxima. Obrigado, professor. Até mais.